Bom dia, irmãos! Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Você aí na sua casa, a gente na nossa casa também. Eu sei que está difícil, estamos com saudade de nos congregar, estamos com saudade dos irmãos, mas glória a Deus que nós podemos louvar ao Senhor juntos, cantando, adorando, porque Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Então nessa manhã eu te convido, abra os seus lábios, abra o seu coração, cante e louve o nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte nos livra a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte nos livra a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que agora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Bom dia, meus irmãos. Nesta manhã de domingo, dia 10, dia das mães, primeiramente quero desejar às nossas mães um dia muito abençoado na presença do Senhor. E também neste mês nós comemoramos o mês do lar, conhecido como o mês da família. E nesta manhã eu quero estar compartilhando um texto da Palavra de Deus sobre uma pessoa que de fato foi exemplo e realmente serve de inspiração para todos nós, não só como pais, mas como servo do Senhor. E que as nossas mães, juntamente com seus filhos, juntamente com seus esposos, possam estar realmente desfrutando da bênção e da graça do Senhor. A minha oração, de fato, é que nós como famílias, como nós temos aquele cântico que vamos louvar a Deus também já com o nosso grupo de louvor, falando sobre a família, porque de fato a família é bênção de Deus e ela é de fato a célula máter da sociedade, ou seja, Deus criou para o nosso bem, para realmente o nosso aprazimento. Eu quero ler com os irmãos um texto de um homem que foi exemplar como pai e quero crer que também como família, porque quando se tem uma boa instrução, quando se tem um pai responsável, de fato a família vai muito bem. E lógico que tem a participação da esposa, da mãe, mas o pai de fato é alguém que responde diante de Deus pela formação, pela orientação primária da família. E eu quero ler então no livro de Jó, no capítulo 1, os versos de 1 a 12, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz,
cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É um texto bem conhecido, os irmãos conhecem muito bem essa história e sabem da integridade, da fidelidade, do amor de Jó por Deus, não por causa do que ele tinha, mas simplesmente porque ele era fiel a Deus. Muitas vezes nós queremos fazer negociata, fazer troca com o Senhor, o conhecido toma lá da cá. Deus não precisa disso. Nós servimos a Deus porque, de fato, Ele é Deus e só Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. E Jó entendeu isso muito bem. Não é porque o Senhor o tinha abençoado com muitos bens, conforme nós vimos aqui nesse texto, e como o finalzinho aqui do versículo 3, vai dizer que ele era o maior de todos os do Oriente. E Satanás, então, se inveja dele, entendendo que achava que ele era fiel a Deus por causa do que tinha. Não. Deus falou porque ele era homem íntegro. Foi o próprio Deus que dá esse testemunho realmente maravilhoso acerca deste homem de Deus. Então eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, baseado nesse servo do Senhor. E como eu disse no início, estamos vivendo este mês, o mês da família, o mês do lar. Eu quero trazer esse exemplo para que nós possamos compartilhar também com amigos, com familiares. E o tema é um pai que tem tempo para os filhos. Eu penso que nesses dias que estamos em isolamento social, mais do que nunca, nós como pais temos tido mais tempo com nossos filhos. Aqueles que ainda os têm em casa, diante do fato de não poder sair com frequência, têm desfrutado um pouco mais da companhia dos filhos. Mas no exemplo de Jó, ele não era alguém que estava isolado, como nós estamos neste momento, mas era alguém que tinha um zelo especial com seus filhos, com a sua família. Era de fato um sacerdote, alguém que tinha a responsabilidade de orientar seus filhos, ainda que eles não fossem pequenos, mas tinha essa preocupação, conforme nós lemos no texto, porque o texto aqui nos diz que eles iam às casas uns dos outros. Por certo, eram já pessoas casadas, que tinham suas famílias, mas se reuniam, porque era uma família que tinha amizade, que tinha consideração uns com os outros, provavelmente por causa do ensino de Jó, que o ensinou a amar uns aos outros, como família. E aqui nós temos na parte inicial, Jó era um homem rico e próspero. Seu tempo era curto e suas atividades eram muitas, mas nunca lhe faltou tempo para os 10 filhos, nem prioridade para buscar a Deus. Então ele é alguém que
amava a família, mas acima de tudo amava a Deus. Aqui que Jesus nos fala, né? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Então, nesse sentido, ele é um exemplo para os pais contemporâneos. Jó nos ensina que o melhor do nosso tempo e da nossa atenção devem ser dedicados a Deus e à família. Às vezes nós vemos hoje pessoas, né, pais ou famílias que estão mais preocupados com os de fora do que com os de casa. E isso faz uma grande diferença, porque se não há união em casa, se não há amor, e se não for cultivado desde a infância, eu creio que mais tarde vai ter problemas. Nós um pouco mais experientes, mais maduros, né, para não dizer que somos velhos, né, nós tínhamos dificuldade muitas vezes os nossos pais de pegar os filhos no colo, de abraçá-lo, de beijá-lo, ou até dizer para o filho que o amava. Às vezes demonstrava isso de várias formas, mas hoje a gente vê a facilidade que temos de pegar os nossos filhos e dizer que amamos. Hoje, por exemplo, eu tenho meus netos e é tão gostoso quando eles chegam para nós, né, já dizendo, olha, eu amo o Senhor. Então, essa liberdade, essa espontaneidade nós não tínhamos quando éramos crianças com nossos pais. Mas Jó demonstra que era alguém que tinha um carinho muito especial com os filhos, alguém próximo deles, como a gente vê no texto lido. Então, ou seja, Jó, primeiramente, era um pai piedoso. Nós vemos aí na parte final do verso 1, a sua preocupação, né? O próprio Deus que diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, ou seja, era alguém que tinha uma preocupação muito grande a agradar a Deus. Um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus diária e constantemente. E mais do que isso, ele levava os seus filhos também a ter essa postura. A maior riqueza que ele possuía era a dignidade do seu caráter. O seu maior patrimônio era a sua piedade. A maior herança que os pais podem deixar para os filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. A gente vê, por exemplo, em Provérbios 22, quando ali o sábio Salomão, ele coloca essa vantagem, esse benefício de alguém que serve a Deus, de alguém que é piedoso. E ele diz ali, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E a gente percebe então que Jó tinha essa prática, esse princípio. Ele zelava pelo nome dele, da sua família, mas acima de tudo, ele era alguém que fazia com que Deus fosse glorificado através da sua vida. Um outro exemplo na vida de Jó, que ele era um pai que investia no relacionamento dos filhos. Como eu disse, hoje a gente percebe que por causa do trabalho, da atividade, muitas vezes em excesso, os pais têm muito tempo ou muito pouco tempo com os filhos. Isso faz falta, isso faz diferença, porque os filhos querem muitas vezes a atenção dos pais. Eu lembro de uma experiência de uma mãe que cozinhava muito bem, mas dava pouco tempo para o seu filho, diante da correria do dia a dia. E um dia ela ouviu do seu filho, mãe, eu não quero disputar com as panelas, eu quero que a senhora me dê atenção, eu quero que a senhora me ame, eu quero que a senhora dê tempo para mim. E a gente percebe que Jó era esse homem que tinha esse relacionamento com os filhos. A gente vê no texto lido que ele constantemente estava com eles, consagrando-os a Deus. Então Jó tinha 10 filhos. Imagina isso hoje, né? Hoje a gente tem 2, 3 filhos, já acha que é muito. Mas eles eram amigos e unidos. Eles frequentavam a casa uns dos outros e festejavam juntos. A amizade entre eles foi resultado da criação que receberam. Então veja, a palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta de fato união, se a gente planta amizade, se a gente planta amor, é isso que vamos colher em família, em relação pais e filhos, filhos e pais, e também entre irmãos, se preocupando uns com os outros. Pais imaturos provocam ciúmes e contenda entre os filhos, em vez de uni-los pelos laços da amizade. Precisamos de pais que construam ponte de comunicação com os filhos e entre os filhos. A gente percebe na palavra de Deus alguns exemplos de pais, como nós temos no caso de Jacó, nós temos outros exemplos bíblicos, onde valorizava mais um filho do que outro, e isso causava problemas. Nós temos aí o exemplo, né, de Jacó, ali quando valorizou um pouco mais José, e causou um grande problema na família, vindo inclusive a separar-se por um longo tempo, por um longo período, por causa desse ódio, por causa dessa inveja, por causa desse ciúme que houve ali, por causa talvez da falta de prudência, da falta de sensatez do pai em demonstrar isso de uma forma pública. Então Jó, ao que parece no texto, era alguém que valorizava todos os filhos da mesma forma e amava-os de forma semelhante.
Então precisamos de pais que encorajem os filhos nos seus medos, que os ajudem em suas fraquezas e que os perdoem em seus erros. Então hoje estamos mais do que nunca precisando de pais como Jó, que tenham relacionamentos, que ensinem seus filhos, que andem com eles e os ajude a caminhar também no temor do Senhor. Jó também era um pai que orava diariamente pelos filhos. É interessante porque nós temos enfatizado bastante a questão do culto doméstico. Neste momento aí de isolamento, nós pais temos tido mais tempo com nossos filhos. Eu quero crer que muitos irmãos têm aproveitado esse tempo para estar lendo a Bíblia, orando com seus filhos, demonstrando de fato este zelo, né, este amor pela palavra de Deus. Então Jó era um pai intercessor. Sua agenda congestionada nunca o impedia de estar diariamente junto ao trono da graça, intercedendo pelos seus filhos. Ele se levantava de madrugada para orar pelos filhos. Ele orava por todos eles todos os dias. Então veja, não é só orar por eles, mas também orar com eles quando eles estão na nossa companhia ainda. Como nós, como igreja presbiteriana, nós batizamos nossos filhos ainda crianças e nós prometemos ali de não apenas ler a Bíblia para que eles possam por si só vir mais tarde a ler, mas também nós prometemos orar por eles e orar com eles. E esta é a grande diferença. Nós vemos isso na vida de Jó, que mesmo depois de eles adultos, ele ainda praticava, usava desse costume diário de estar orando por eles, sobretudo com a preocupação deles terem entristecido a Deus, de terem pecado contra o Senhor. Então Jó não tinha preferência, amava-os igualmente. Ele dispunha o melhor do seu tempo para se colocar na brecha em favor dos filhos, levantando-se de madrugada. Suas orações não eram esporádicas, apenas em tempos especiais. Às vezes nós temos hoje, né, mesmo nossos filhos, eu posso dizer com experiência, eu tenho meus 3 filhos já casados, e diariamente eu e minha esposa nos assentamos e oramos por eles, porque sabemos que eles enfrentam lutas, ele tem também os desafios de educar agora os filhos, os nossos netos, no caminho do Senhor. E a gente sabe que não é fácil, é um desafio grande realmente. Mas se colocarmos junto ao altar da graça, nos esforçarmos e fazermos como Jó, nós temos certeza que a nossa família vai ser de fato muito abençoada. Jó as remetia, essas orações, ao céu continuamente. Precisamos de pais que falem mais de seus filhos a Deus do que de Deus para seus filhos. Precisamos de pais que tenham vida com Deus, conheçam a intimidade de Deus e apresentem seus filhos a Ele diariamente em fervente intercessão. Eu quero crer que este é o grande segredo, né, de estarmos intercedendo pelos nossos filhos. A gente sabe de pais que ficam longe dos filhos, né? Hoje, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de ter nossos filhos bem próximos de nós, mas há pais que têm filhos distantes. E com certeza eles oram incessantemente, né, diariamente por eles, para que Deus os abençoe. Porque é tão bom estar junto. A gente tem experimentado isso, né? Embora esses dias de isolamento temos nos privado um pouco desta bênção, deste privilégio, mas sempre é uma bênção realmente podermos estar juntos em família. Jó também, que tirava tempo para os seus filhos, era um pai que exortava os seus filhos. Então, não é pelo fato de amarmos nossos filhos que nós não vamos falar aquilo que é necessário. Independente da idade, se eles erram, nós temos, como pais, a responsabilidade de orientá-los, e até se necessário for de exortá-los, para que eles possam fazer aquilo que é correto. Jó não apenas falava de seus filhos para Deus, mas também falava de Deus para seus filhos. Ele os chamava e os santificava. Ele era um pai atento à vida espiritual dos filhos. Ele os exortava e os corrigia, criando-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Ele se importava não apenas com o desempenho acadêmico dos filhos, mas, sobretudo, com a vida espiritual dos filhos. Eu creio que aqui fica para nós uma advertência. Muitos pais estão preocupados, né, trabalhando intensamente para deixar bens materiais, e por falta talvez desse tempo com os filhos, de orientar no caminho do Senhor, mais tarde podem colher frutos amargos, porque não adianta nada ganhar, né, deixar grandes riquezas para os filhos e perdê-los espiritualmente. A gente vê exemplo na própria palavra de Deus, de pessoas que se preocupavam tanto assim, né, e as tragédias foram inquestionáveis, foram de fato perceptíveis, né, para que eles caíssem, né, e desviassem do Senhor. Então temos esse exemplo de Jó, que era de fato este homem exemplar, que exortava, estava com seus filhos, ajudando-os a cada dia. Então que a nossa preocupação seja, acima de tudo,
Ainda que nós não tenhamos condições de deixar bens para eles, mas se deixarmos o exemplo de uma vida com Deus, deles terem compromisso com Deus, Deus haverá de abençoá-los e um dia podemos estar juntos na eternidade louvando ao Senhor, juntos como família. Jó não apenas se alegrava com a vitória dos filhos, mas estava sempre vigilante sobre os riscos espirituais a que seus filhos estavam expostos. Independente da idade, os nossos filhos correm risco de cair em tentação, nossos filhos correm risco de se afastar do Senhor, pois nós temos que orar intensamente e ajudá-los quando necessário for. E uma última lição que eu quero compartilhar deste homem de Deus, que nos deixa exemplo precioso, é que Jó era um pai que ensinava a seus filhos que a coisa mais importante na vida é glorificar a Deus. Então nós vemos que todas as coisas, tanto é que a palavra de Deus nos diz que nós quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E nós somos desafiados em outro texto da palavra de Deus em Colossenses, dizendo que tudo que fizermos devemos fazer de coração, visando realmente a glória do Senhor. A coisa que mais Jó temia era que seus filhos pecassem contra Deus. A coisa que mais preocupava Jó era entristecer a Deus. E nós temos aí na palavra de Deus, inclusive, uma exortação, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados um dia para a redenção. Então Jó tinha essa preocupação, daí o porquê de cada momento que ele se encontrava para se reunir como filho, né, como família. Jó os apresentava ao Senhor, oferecia sacrifício, holocaustos, para que se eles tivessem pecado em alguma área, em algum momento, eles pudessem ser perdoados e ali juntos, prestava aquele culto a Deus, adorava ao Senhor e glorificava o nosso Deus. Então Jó corrigia os seus filhos, visando em primeiro lugar a glória de Deus. Ele queria que Deus fosse glorificado na vida dos seus filhos. Precisamos de pais que ousem buscar a Deus em primeiro lugar, de pais que estejam mais preocupados em honrar a Deus do que ter sucesso, de pais que deem mais valor às coisas do alto que aos interesses da terra. Aliás, nós somos desafiados pela palavra de Deus a pensar e a buscar as coisas lá do alto. E quantas vezes nós gastamos tanto tempo no nosso dia a dia, com os nossos afazeres, que esquecemos de pensar e de buscar as coisas do alto. E Jó não. Jó, apesar de ter uma grande família, apesar de ter muitos compromissos, por ser um homem, um dos maiorais, né, o maioral de todo o Oriente, mas ele tinha tempo para Deus, porque o próprio Deus é que relata aqui, testemunhando de fato, que a ponto de Satanás se orgulhar, se invejar dele e querer prejudicá-lo, achando que ele era fiel a Deus por causa do que tinha. Não. E Deus deixou muito claro para Satanás que ele era fiel porque era fiel. E eu creio que é isso que Deus espera de cada um de nós. Então eu concluo dizendo o seguinte, que o Senhor nos ajude a sermos pais parecidos com Jó. Que Deus nos ajude a sermos pais que influenciem os filhos a conhecer a Deus e a andar com Ele e a glorificá-lo. Que Deus assim nos abençoe e que neste mês que nós comemoramos é o mês do lar, que nós pais sejamos exemplos para nossos filhos, possamos desafiá-los a amar a Deus, a glorificar ao Senhor e a cada dia viver em santidade de vida, procurando crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar com uma palavra de oração, pedindo a orientação do Senhor para que nos ajude de fato a andarmos, a vivermos como pais exemplares na presença do Senhor diante dos nossos filhos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos servir ao Senhor como família. Te louvamos porque um dia o Senhor nos resgatou, nos deu o privilégio, Pai, de conhecer a Ti através de nossos pais. Eu te louvo porque tive uma família que me educou no Teu caminho e desde a mais tenra idade eu te conheci, eu experimentei a graça salvadora do Senhor. E eu te louvo também porque o Senhor me deu esse privilégio de passar essa herança aos nossos filhos e que continuo passando a seus filhos. Que cada família, Pai, que nos ouve nesta manhã, possa estar exercitando, possa estar, de fato, orientando seus filhos no caminho que deve andar, para que quando envelhecer não venha a se desviar dele. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado as orientações necessárias através da Tua palavra e nos deixado exemplo de pessoas que foram fiéis, como famílias, na educação de seus filhos, que nós possamos imitá-los e seguir de perto o exemplo de cada um deles. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.